Bom, eu quero agradecer a honra desse convite, né? De fato, temos tido a oportunidade de ter estudos na área de teologia com bastante concentração no grego neotestamentário, também com mestrado na área de hebraico na Universidade de São Paulo e tendo tido a oportunidade de lecionar nos Estados Unidos, em Portugal, e dar conferências em praticamente todos os continentes, mesmo Ásia, África, América Latina, e com muitas viagens históricas, arqueológicas e linguísticas na Grécia, né? Uma alegria dizer que o professor Statios Tsotsos nos encontramos pela primeira vez em Tessalônica, né? Pena que Alexandre Magno não estava presente no dia para a comemoração ser completa. Vamos pensar hoje aqui, depois de uma palestra tão boa que ouvimos agora, até mesmo uma coragem grande falar na sequência, né? Falar língua sacra, né? O encontro linguístico, helênico, hebraico e a sua riqueza histórica, né? Eu começo mencionando aqui que é interessante, o mundo grego, diferentemente do que acontece antes, né, temos as guerras médicas, e os persas tinham um domínio impressionante do ponto de vista geográfico, mas nunca tiveram a ideia de que a sua cultura e língua deveriam ser algo que tivesse algum perfil de universalidade. A grande diferença vem exatamente com a realidade do processo helenístico depois de Alexandre Magno, né? E olhando para a realidade, por exemplo, da terra de Israel, ela está bem ali no meio, né? Ela inicialmente vai estar nesse período helenístico entre o mundo Ptolomeu e Seleucida, né? E também está na encruzilhada do Império Romano, né? A gente vai ver aí comerciantes, soldados, viajantes, peregrinos vinham lotar a cidade santa, como se vê no relato de Atos do Pentecoste, né? E em meio a essa babel de línguas, três idiomas acabam tendo um destaque, como nós vemos no caso do relato da crucificação de Jesus, quando na inscrição aparece hebraico, latim e grego. Né? É interessante que a língua grega tem tido vários papéis na sua relação com a Bíblia. Além de que nós vamos ver, né, que o grego, a própria língua, o povo, é mencionado, né, até mesmo no texto massorético, uma coisa que talvez para muita gente hoje vai ser novidade. Estamos acostumados a ouvir falar da Septuaginta, do Novo Testamento grego, mas a pergunta é: existe alguma coisa de grego na Bíblia hebraica mesmo? Vamos ver algo sobre isso. O grego é a língua de uma das versões mais antigas da Bíblia hebraica, que é a Septuaginta, na verdade desenvolvida a partir de um texto paralelo que tem algumas diferenças do texto chamado massorético, né? E como já até ouvimos aqui, a Septuaginta que acabou tendo um destaque especial na tradição cristã e particularmente na Igreja Ortodoxa. E ela só é antecedida pelos primeiros targums aramaicos, né? Os judeus da diáspora, desde o que acontece, né, no contexto em que o aramaico se torna uma língua franca entre eles, começam a fazer traduções da Bíblia hebraica para o aramaico, que vai ser importante na tradição talmúdica depois, né? E, claro, sabemos alguns livros da Septuaginta que não aparecem no texto massorético vão ser escritos em grego. Temos uma literatura judaica em grego, né? E, claro, como sabemos, o Novo Testamento chegou a todos na língua grega, nesse ambiente tão importante, e aqui vai se ver com clareza essa importância, né, do grego em relação ao povo judeu.
Vamos só retomar, e aqui também fica esse conteúdo por escrito para ajudar os interessados. Descendente do jônico, o ático era o dialeto de Atenas, né, era de ouro, né, o famoso século de Péricles, né? Atenas é o centro político literário da Grécia. Esse grego clássico, embora muitas vezes se refira a todos os quatro dialetos, é equiparado ao grego ático devido à proliferação das obras literárias no dialeto, né? Então, as tragédias de Ésquilo, Sófocles, Eurípides, comédias de Aristófanes, as obras históricas importantes de Tucídides, de Xenofonte, as orações de Demóstenes e os tratados filosóficos de Platão aparecem exatamente nesse dialeto. E aí nós vamos ter um desdobramento importante que vem do grego koiné. Essa é a questão interessante porque, diferente de impérios anteriores, como mencionamos os persas, né, quando Alexandre Magno faz o seu grande desempenho histórico de conquistas, ele vai propor, né, esse processo de integração cultural sob a égide helênica, né? Mas vale a pena mencionar que as tropas que vieram de Atenas e como de outras cidades e regiões tinham que se comunicar, e aí esse grego que necessariamente precisava ser mesclado de fusão acabou sendo esse dialeto comum, que suavizou a aspereza de alguns dialetos e abandonou sutilezas de outros. As cidades e colônias conquistadas aprenderam o grego como segunda língua, que é algo muito significativo, né? E o grego no primeiro século vai ser língua franca em todo o Mediterrâneo, uma vez que a maioria dos falantes gregos aprendeu assim como segunda língua, e isso aumentou ainda mais a perda de algumas características anteriores. Agora, quando a gente pensa nessa expansão grega, que geralmente é vista principalmente a partir de Alexandre, vale a pena observar que anteriormente, desde já do período minoico, né, com que nós vemos ali com força em Creta, e mesmo depois, no período micênico anterior a tudo isso, é surpreendente ver a presença das colônias gregas, né, desde do Mar Negro até a Península Ibérica, o norte da África, né, a região da Ásia Menor. Então, isso vai trazer para nós algo curioso, que os gregos já estão presentes em grande parte de todo o Mediterrâneo antes desse processo. E a pergunta que se levanta se temos algum sinal dessa realidade helênica ou grega anteriormente àquilo que é esse século IV. Então veja que coisa curiosa. Isso nos leva a pensar sobre a presença de palavras gregas na Bíblia hebraica aramaica. Na verdade, já em Gênesis 10, nós temos a palavra hebraica Yavan, né, que quer dizer Grécia, e temos Kitim, né, que tem uma referência a quem vem de Chipre. Vários textos da Bíblia hebraica vão fazer referências, por exemplo, como nós sabemos hoje, aquilo que tem a ver com os filisteus. Conforme o livro de Amós, capítulo 9, os filisteus vêm da ilha de Creta. Então, a famosa Pentápole filisteia, que vai se definir ali na parte sudoeste da terra de Canaã, Gaza, Gate, Ecrom, Asdod, Asquelon, eles vão ser influenciados, mas eles são, né, eles são gregos de origem, e isso está confirmado por uma pesquisa, inclusive genética, de um estudioso de Harvard, em 2013, o Dr. Stager, que confirmou essa realidade. E é muito interessante ver o grego no Egito e também a língua da Septuaginta. Um grande número de judeus vai estar no Egito antes do período helenístico. Vale mencionar que o profeta Jeremias, né, isso nós estamos falando do século VII antes de Cristo, ele teve que fugir para o Egito, e com muitos outros aí que permaneceram ali em Judá,
após o período do exílio judeu. Vale mencionar que o livro de Deuteronômio, que é um livro que reflete um processo de redação e que parece fazer referência àquilo que se vê concretamente no período de Josias, que é o rei de Judá. Nesse período, implica que um dos seus antecessores havia comprado cavalos no Egito, quando se fala da lei que se espera que o rei leve em consideração no quinto livro do Pentateuco. E é também claro que os papiros aramaicos encontrados no Egito, em Elefantina, mostram que havia uma guarnição judaica na fronteira mais ao sul do Egito durante o século V a.C. E como nós também vamos confirmar, a carta de Aristéias, né, que é tão importante, vai fazer menção a muitos prisioneiros de guerra judeus que foram levados para o Egito por Ptolomeu. Né? Nós temos aí essa situação, muitas vezes difícil, dos judeus, tanto no contexto ptolomaico, como também depois Seleucida. Então, o que se percebe? Para se comunicar, esses judeus fizeram uso da língua oficial dos novos governantes, em vez de falar egípcio antigo ou aramaico. Os papiros elefantinos mostram que os judeus do Egito, na vida diária, tinham desistido do hebraico, usavam o aramaico, que era a língua do governo até então, e continuaram a usá-lo por algum tempo, depois do Egito ser libertado do domínio persa. O fato do Antigo Testamento hebraico ter sido traduzido para o grego mostra que muitos deles já não entendiam hebraico e aramaico e não podiam fazer uso dos targums aramaicos. Houve, então, um processo curioso. E olha, agora eu peço atenção para vocês olharem bem aqui. Nós temos o texto do livro de Esdras. E esse texto está em aramaico e ele menciona, né, veja lá o que nós temos aqui, La'adrachonim, né, Esrim La'adronim, que fala de 20 dracmas em relação a certos objetos que tinham a ver com as questões litúrgicas judaicas. A palavra dracma aparece no texto de Esdras. A gente sabe que esse texto ele é do período pós-exílico, tecnicamente é do período persa. E aí há uma discussão, né? Como e por que uma palavra tão grega vai aparecer aí. Outro texto que chama atenção ainda com mais detalhes talvez seja Daniel. Na verdade, esse texto de Daniel, capítulo 3, o texto todo vai, no caso é do verso 5 ao 7, também é um texto que está em aramaico. E o texto vai falar, né, sobre a exigência do rei Nabucodonosor que quando se ouvisse o som de instrumentos, que esses instrumentos deveriam ser o sinal de que eles deveriam adorar o rei. Né? E aí o que aparece? Né? Nós vamos ouvir, né, o que é chamado de Karna Mashrokitá, né? Depois Kítaros, Katros, né? Que são nitidamente palavras de instrumentos musicais. A gente pode muito bem localizar Kítaros com cítara, né? E aí a variação aparece lado a lado. Então, esses nomes vai aparecer. E o que a gente pode pensar sobre isso? A gente pode imaginar o seguinte: ou esses textos passam por um processo de redação em que eles acabam tendo a sua redação final, como alguns sugerem, já no período helenístico, e por isso o texto que está em aramaico recebe esses termos, ou a influência grega, mesmo anterior, já estava presente de modo, até pelo grande destaque, vamos dizer, artístico, estético do contexto cultural grego, já tinha sido suficiente para que, num texto semítico, nós tivéssemos essa realidade. Então, curiosamente, a Bíblia hebraica tem termos que estão confirmados quando que vieram de fato do grego.
Bom, o período helenístico, indo agora adiante, né, fez essa transição, né, para o declínio da Grécia, quando depois vai surgir o poder romano, mas a herança grega é preservada e adquiriu esse perfil cosmopolitano. O grego era falado desde a Itália até a fronteira com a Índia. E aí nós temos esse elemento dessa presença grandiosa, cultural, filosófica, artística, que molda a realidade em torno da bacia do Mediterrâneo de modo absolutamente extraordinário. Então, o que a gente vai perceber nesse cenário? Né? Nós vamos perceber essa realidade, né, de conforme, agora pensando na Septuaginta em si, a carta de Aristéias vai falar de Ptolomeu II, né, que ele motivou a criação da Septuaginta, e dois motivos se destacam. Primeiro, ele queria que a biblioteca em Alexandria tivesse também uma cópia da lei judaica. Isso pode refletir a realidade histórica de uma necessidade jurídica específica. O rei podia ter desejado, né, permitir que os funcionários pudessem consultar o código de lei que as grandes minorias, né, estamos ali falando de Alexandria, no Egito, em Israel, que faziam parte do seu reino, constantemente se referiam a coisa de ordem prática. Né? Se tivesse um problema, precisamos falar com esses, para saber que tipo de lei eles estão considerando para organizar a sociedade daquela minoria. Também é declarado que Ptolomeu queria conceder um favor através dele para os escravos judeus libertados que viviam no Egito, para os judeus da diáspora e para os que ainda não tinham nascido. Né? Interessante que as evidências é que a Septuaginta é elaborada por judeus que vêm da terra de Israel, de Jerusalém, e vão para Alexandria para fazer esse trabalho extraordinário. Né? E considerando a cultura judaica e o conceito assim de particularismo, isso é algo muito extraordinário, que eles tivessem considerado a possibilidade de ver a palavra divina numa língua que não era deles. Mas o que está por trás disso? Que a Septuaginta só faz sentido se refletir uma realidade na qual muitos, se não a maioria dos judeus fora de Israel, não podiam ler e bem entender a Torá hebraica, mas falavam e eram bem versados em grego. Isso que nem sempre todo mundo pensa, né? Mesmo no ambiente judaico, com o seu particularismo, todo o seu amor a toda a tradição, a presença grega em Israel, em Jerusalém, deixou marcas muito significativas, e os judeus enfrentam um desafio curioso, porque eles tiveram contatos com babilônios na história, com assírios, com persas, mas nada se compara a essa relação diferenciada com o mundo grego. Porque esses judeus pensavam como é que esses gregos que não têm a nossa lei, essa revelação, podem fazer coisas tão extraordinárias e representarem todo esse grande progresso intelectual, cultural que se deu na terra de Israel. Então, esse interesse, até pelo fato da filosofia grega discutir questões como verdade, como moralidade, foi muito grande. Aristéias, no final da sua carta, relata como a versão grega completa foi lida em Alexandria por judeus reunidos que aprovaram e até pediram uma cópia, um momento extraordinário. E aí nós podemos ver, eu fico imaginando a grande questão, né? O encontro de Atenas e Jerusalém, né? Ou seja, duas formas de pensar sobre verdade, né? A importância da razão e a sua relação com a revelação, né? O sagrado e o racional, né? Isso vai marcar a história da Europa, a história da cristandade, a história do Ocidente. Então, o texto massorético abre com Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, né? E aí imagina o desafio de fazer isso em grego pela primeira vez. Enarche epoiesen hot theoston urano kai ninguém, né? Eu fico imaginando o verbo bará, por exemplo, é um verbo que quer dizer que só tem Deus por sujeito, né? E ao usar o verbo poiel aí para, né, a criação com isso traz uma série de questões, discussões. A Septuaginta tem uma tradução muito variável,
o Pentateuco, a Torá, geralmente tende a ser mais literal. Em outros textos a gente percebe uma variação. Em alguns lugares a linguagem é mais livre, em outras ela é excessivamente hebraizada, né? Mas representa aí um grande espaço de discussão linguística, histórica e até mesmo filosófica de maneira muito peculiar e extraordinária. Esse impacto, eu acho que é interessante a gente ver na figura de Filo de Alexandria. Porque o que acontece? O mundo grego, com o seu gênio filosófico, desde os pré-socráticos, estava atrás da arche, né? Estava atrás do logos, qual que é a referência última subjacente para explicar a diversidade da realidade. Então, não só se pensava de uma maneira, vamos dizer, tendente a um elemento universal que justificasse a experiência, e, claro, isso é um movimento que vai além do particularismo de uma cultura, e, paralelamente a isso, a cultura hebraica também foi nessa direção, porque apesar do Deus revelado a Israel ser um Deus ligado à tradição hebraica, ele claramente se apresenta como Deus de toda a terra, de todos os povos. É um outro movimento de sair do particularismo na direção de uma universalidade. Então a gente pode encontrar aqui essas duas ondas extraordinárias de movimento cultural, histórico, que vão, né, nesse período do primeiro século, ter um encontro extraordinário e que vão moldar aquilo que vai ser a alma da cristandade primeira, que é grega, e o seu desdobramento para o mundo latino e para toda a tradição que vai formar, né, até mesmo o conceito de Europa é uma derivação daquilo que foi a ideia primeira de cristandade. Então, o Filo, né, ficou assim, achando que Moisés e Platão poderiam ser bons amigos, que eles tinham falado coisas muito semelhantes, né? Ele fez uma aproximação, né, entre a cosmologia platônica no Timeu e a narrativa da criação do mundo em Gênesis, né? Ele fez essas relações. No Timeu, Platão dá uma explicação da origem do cosmos. Nele, o demiurgo olha para as formas ou ideias que lhe servem de modelos, organiza a matéria e dá origem a todas as coisas. Na interpretação de Filo, Deus, não o demiurgo, cria o cosmos, mas a partir das ideias de sua mente, não por contemplação fora dele. É interessante, embora, claro, o Filo não fosse cristão, Filo abre o caminho para a síntese entre a fé cristã e a filosofia grega, que se dará ao longo dos 3 primeiros séculos da fé cristã, que inicialmente, quando surge, não se distingue do judaísmo. E é vista como um tipo de judaísmo ou um movimento renovador ou reformista dentro da religião e da cultura judaica, mas que vai trilhar um caminho cada vez mais helênico na história. Filo retoma o conceito grego de logos e o interpreta como um princípio divino a partir do qual Deus opera no mundo. Essa visão muito vai influenciar o desenvolvimento da filosofia cristã. Muito se debateu sobre o tema em função, por exemplo, do início do Evangelho de João, Enarche, Enhologos, né, Enarchi, escrito no final do século I, onde se fala do verbo, do logos, da palavra divina. É interessante olhar se Filo tem uma importância significativa. Na construção do Novo Testamento, Paulo de Tarso, que é totalmente judeu, mas cidadão romano e com extensa educação grega, como se pode observar nas epístolas e no livro de Atos. E Paulo, então, vai anunciar Cristo aos gentios e difundir a fé cristã nas suas viagens pelo Império Romano, particularmente no ambiente de cultura e língua grega. Né, o primeiro a chegar à Macedônia e, assim, marcar a história da Grécia. Né? É principalmente em Paulo que encontramos a concepção de uma fé universal, não particularista, sem ser a religião de um povo, mas de todo o império, de todo o mundo conhecido. Bom, vou ser meio rápido, porque nós já ouvimos bastante sobre isso, né?
O Koiné, então, vai ter algumas características interessantes e geralmente se fala de um grego mais simplificado, por frases mais curtas e simples que suplantam a estrutura complexa da sintaxe clássica, em vez da riqueza de coordenar e subordinar conjunções de partícula, né? Partículas que era visto como uma glória do grego antigo. Relativamente poucos dos conectivos mais comuns foram forçados a expressar todos os tipos de relação sintática. A maioria das pessoas, em conformidade com a mesma tendência, a simplificação, preferiu o discurso direto, com a sintaxe menos complicada, em vez de usar o discurso indireto. As formas especiais de verbos, substantivos e adjetivos que haviam sido imprecadas quando duas pessoas ou objetos eram referidos, caso do dual, caíram em desuso e foram esquecidos. Um destino semelhante foi reservado para o modo optativo, que aparece 67 vezes em todo o Novo Testamento. É muito menos, né? Em suma, o refinamento de forma e sintaxe do grego clássico não sobreviveu no Koiné. Como ouvimos, Koiné tem a ver com comum e modifica dialectos, né? Sinônimos do Koiné são comum ou, mais frequentemente, grego helenístico, que normalmente implica que o grego é segunda língua, e tanto o grego do Novo Testamento como da Septuaginta são considerados substratos do Koiné, né? A Septuaginta não é muito semitizada, porque ela é inteiramente traduzida para o grego. Vale observar, no entanto, que há uma diferença. Por exemplo, os escritos de Lucas, né, são claramente marcados por um perfil de um grego mais elaborado. Já textos como Mateus e Apocalipse, por exemplo, são muito semitizados quando se faz uma observação linguística mais próxima, né? Não vou mencionar tanto, claro, o Koiné nasce com as conquistas de Alexandre, reforçando o que já vimos, né? O grego, então, se espalha por meio desse caminho, né? E acaba sendo essa segunda língua das colônias gregas novas conquistadas e que reforçam, né, esse caminho de universalidade. Eu diria que Alexandre representa aí o primeiro grande sonho globalista, se a gente pode pensar, aí, que trabalha na direção dessa universalidade e encontra, né, essa vertente hebraica e que vai definir a construção histórica posterior, né? Então, esse grego acaba sendo um compromisso entre os direitos da minoria mais forte e a maioria mais fraca, o ático com os outros dialetos, e que não é inferior, né? Não era uma contaminação de ouro puro do grego clássico, mas uma realidade de uma língua mais útil para as massas, né? É a língua franca de todo o Império Romano. Posteriormente, há uma, vamos dizer, definição, né, desse grego, agora muito marcado, a gente vai falar um pouquinho disso, pela realidade dos pais da igreja, do desenvolvimento daquilo que é chamado de paleocristianismo, e até que nós temos aquilo que é o grego bizantino, né, ou muitas vezes chamado medieval, que tem a ver com essa transformação, essa caminhada a partir da conversão de Constantino, né? A data de 313 no Edito de Milão marca um novo momento na história da cristandade, quando ele vai reverter os editais de perseguição da época de Diocleciano. Constantino deu à língua um tom amplamente religioso. O grego propriamente eclesiástico vai nascer como um desdobramento disso. Quando o império se dividiu entre o Oriente e o Ocidente, o grego perdeu seu status de língua mundial. O latim foi usado no Ocidente e o grego no Oriente. Mas é importante destacar algo curioso, que a língua latina também dependeu do grego para a sua elaboração linguística teológica. Um dos grandes, vamos dizer, importantes nessa história foi o Tertuliano, né, que
trabalhou, né, no começo do terceiro século, final do segundo, começo do terceiro, para criar, a partir do grego, os termos teológicos importantes. E aí o que acontece? Chega o momento de ver alguns elementos de natureza semântica que são importantes, né? No Novo Testamento, né, esse caminho de utilizar termos gregos para expressar uma realidade que estava sendo percebida inicialmente num contexto inicialmente judaico, traz um desafio grande, porque como é que a gente vai dizer isso? Então surge um caminho de redefinição semântica, né? Essa mudança semântica. Então, quando a gente lê um texto tão especial, e eu destaco o verso 16, «Rutos garegapes in hoteoston cosmo, osteton huionton monogene edoken, inapaz hopisteus en auton me apolitai aleche zo en aionium». Só que nós temos algumas palavras, né? O verbo agapau, que vai aparecer aqui na forma auristo, é interessante que o substantivo agape não é utilizado na literatura grega anterior. Talvez, né, até mesmo no grego moderno se usa hoje, mas o uso dele passa a ser uma realidade. Mesmo nas obras de Aristóteles, você tem um termo análogo uma vez. Então, há um redimensionamento. Se começa a trabalhar a partir da palavra hebraica ahavá, ele aparece na Septuaginta e vai ter um uso muito significativo no Novo Testamento, particularmente no Evangelho de João, né? Cosmos, o que é isso, né? O sentido utilizado anteriormente é diferente. Aqui você tem uma referência às pessoas de todo mundo que são objetos do amor de Deus, né? E então, pisteuon, que tem a ver com pistes, fé, né? E até mesmo o zoe, vida, e vida eterna, né? Aionios aqui, esses termos vão ter um reenquadramento semântico, uma construção de um novo vocabulário que vai marcar a revelação cristã e depois vai construir aquilo que a gente tem no grego cristão, grego bizantino, e que, por fim, vai ser base de tudo aquilo que vai se suceder na própria cristandade europeia. Como o nosso tempo é curto e limitado, eu vou fazer algumas referências de algumas palavras aqui que acabaram tendo um reenquadramento, né? Como falamos de agapau com amor, a ideia de um amor divino, um amor incondicional, um amor que marca também a relação entre os próprios membros da comunidade da fé, é um reenquadramento semântico, né? Nós temos a expressão, nós temos eros, temos storge, temos filia, mas aqui vai ter um novo encaminhamento. A palavra, o termo angelos, né, que originalmente simplesmente é um mensageiro comum, né, alguém que veio lá trazer uma boa informação, uma boa notícia, e o conceito, né, o termo angelos com referência a anjo é algo que vai aparecer somente agora com esse novo enquadramento. O termo que nós vemos como diatheke, né, até mesmo traduzido por aliança, pacto ou até mesmo testamento, originalmente quer dizer contrato, né? Tem uma ideia de algo que tem a ver com a administração de uma propriedade e vai adquirir esse sentido, né, de aliança com Deus. Muito curioso ver a palavra doxa, né? Doxa, originalmente, no uso primeiro do grego, é opinião.
tem a ver, né, com esse sentido, né, até se usa em português o elemento doxástico, né, e tem uma ideia de honra, mas o sentido de glória de Deus, de natureza espiritual, vai ser um uso diferente, né? A palavra eclesia, né, que é uma assembleia do povo. Na Septuaginta já tem uma mudança que vai se ver no Novo Testamento como a convocação, né, para que Deus venha a ser adorado, né? Pistes, que tem a ver com confiança, honestidade, vai ter o sentido de fé em Deus e fidelidade. Também é interessante ver o termo eulogel, que é falar bem, ou até mesmo elogiar, vai significar abençoar, né? Hamartia ou hamartano, né, que tem a ver com a ideia de pecado, né? Originalmente, o termo tinha a ideia apenas de falhar em acertar o alvo. A palavra espírito, pneuma, a ideia de vento, ar, fôlego, né? E vai ser usado com referência a Deus enquanto espírito. Outros termos que acabaram sendo cunhados e vão ter um significado diferenciado posteriormente, né? O adelphos é simplesmente, irmão, membro da comunidade da fé que está nessa dimensão de proximidade, de comunhão, vai ser assim chamado, é uma inovação semântica. Originalmente, baptizo, né, bapto, tem a ideia de mergulhar, imergir, e vai ter o sentido de batismo dentro de toda a tradição cristã depois. O próprio Evangelium, né, que é apenas boas notícias, novidades alegres, né? O ensino de Cristo a respeito da salvação vai receber esse nome. O termo cosmos, que tem a ver com ordem, né, com paz, com o universo, vai ter um sentido de céus e terra, vai ter o sentido do mundo que é atingido pelo pecado. Quem serve a Deus não ama o mundo. E no outro sentido, Deus ama o mundo. É um redimensionamento semântico muito interessante. A palavra lithron, que tem a ver com a redenção de um escravo, né, que poderia ser comprado ali na Ágora, por exemplo, agora tem a ver com a ideia de redenção feita pela salvação de Cristo. E a economia, que tinha a ver com a administração principalmente do lar, né, acaba tendo o sentido do plano salvador de Deus. Peirasmos, que tem a ver com uma ideia de algo que está sendo avaliado, né, algo que tem esse sentido de ser provado, acaba tendo o sentido de tentação, palavra, por exemplo, com relação a Cristo na sua tentação. E aquele que é um libertador, soter, tem a ver com o Salvador, Cristo Jesus, no sentido do Novo Testamento. Portanto, todo esse entendimento, essa compreensão, ela acaba tendo um significado muito especial. Por quê? Porque nós não podemos entender a história de toda a tradição cristã, não entender a construção daquilo que vem ser a história europeia e a própria realidade do mundo ocidental sem essas duas colunas de uma experiência fenomenológica detectada na tradição monoteísta hebraica, como ela encontra essa cultura de perfil em busca de universalidade do mundo grego, e que o encontro desses dois elementos são a referência fundante mais significativa de toda a tradição que nós temos no mundo ocidental e que marca
toda a influência que temos no planeta. Então, muito obrigado pela oportunidade, Aristópoli. Espero que tenha sido útil a nossa reflexão nessa noite. Muito obrigado, professor Luiz Saião. Na verdade, uma riqueza essa agora não pode nem cabe nem uma hora, nem duas. Não sei que Stavros é você. O professor Luiz Saião precisa muitas vezes para nos colocar nesse contexto para a maioria, na verdade, talvez que não tem acesso, né? Não sei, tem alguém pergunta para o professor Saião, alguém de lá? Só não sei o que isso. Se tem uma pergunta, alguém? Não recebemos nenhuma pergunta do professor Saião, mas eu particularmente gostaria de ter ele por umas 2 horas aí. Tem pergunta? Não. Umas 2 horas falando só isso. Esse assunto, a mim particularmente, me enlouquece. Eu acho que é muito importante. Eu até lembro de uma coisa, quando eu estava no colegial, teve não lembro agora qual era a religião dele, e ele veio, quando ele soube que eu era descendente de grego, ele grudou em mim e ficava perguntando palavras e assim, tradução, e um dia ele chegou e falou: não, você sabe que Deus não foi crucificado, Cristo não foi crucificado, ele foi morto numa estaca. E eu falei: meu amigo, o que é mais importante? Saber como Cristo morreu, ou o ensinamento que ele deixou para nós? Ele nunca mais falou comigo depois disso. Então é um assunto realmente para mim encantador. Obrigado, professor, e continua aqui conosco. Eu agradeço muito e muito obrigado, professor. Dizer que talvez os gregos de hoje e os brasileiros igualmente talvez não tenham ideia da grande riqueza e da tão significativa que é a viagem ao mundo helênico desde a sua contribuição primeira. Muito obrigado. Nós agradecemos. Muito obrigado, professor.